Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre movimento uniforme. Lembrando que movimento uniforme é aquele movimento cuja velocidade é constante, ou seja, não varia. Então, não variar da velocidade significa dizer que não existe uma aceleração, porque a aceleração é o que faz o movimento sofrer variações. Então eu posso ter uma velocidade A aqui no segundo 1 e posso ter uma velocidade diferente de A no segundo 2. Então se há uma variação da velocidade em tempos diferentes, significa dizer que há ali uma aceleração. Portanto, aquele movimento não é uniforme. O movimento que nós tratamos aqui hoje é chamado de movimento uniforme, representado pelo MU, o mu. Então, uma característica fundamental do movimento uniforme é que a velocidade não varia, ou seja, a velocidade é constante, tá certo? E aí, nesse tipo de movimento, você vai ter apenas uma única equação para você representar esse movimento. Então, matematicamente falando, a equação do movimento uniforme é exatamente a seguinte. Eu vou descrever aqui de maneira auditiva e depois vou mostrar para vocês como é que se resolvem as questões envolvendo esse tipo de movimento. Então, para você determinar a velocidade média desse tipo de movimento, basta você dividir o espaço que você percorreu ao longo de um tempo, ou seja, dividir o espaço percorrido pelo tempo que você gastou para fazer isso. Lembrando que esse espaço percorrido nós chamamos de variação de espaço. Portanto, a velocidade vai ser a variação de espaço dividido pela variação do tempo, tá certo? Essa variação de espaço que eu acabei de tratar aqui para vocês é encontrada, quando você descreve uma trajetória. Então você vai pegar o espaço final, que é o final do seu movimento, marcar o ponto onde você chegou e subtrair do espaço inicial, que é o ponto onde você saiu. Por isso que a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Se você dividir isso pelo tempo, você vai encontrar a velocidade, tá certo? Portanto, a velocidade no movimento uniforme é o ΔS, ou seja, a variação do espaço, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Tá certo? Então, ΔS é o deslocamento e o ΔT é o intervalo do tempo. Tá certo? Lembrando que a velocidade ela pode ser menor do que zero ou ela pode ser maior do que zero. Isso você vai analisar na trajetória. Então, o que significa velocidade menor do que zero? Significa dizer que o seu deslocamento é um deslocamento contrário à definição da trajetória. Ou seja, a trajetória, o seu movimento é para um sentido e a velocidade se desenrola em outro sentido. Portanto, a velocidade é chamada de velocidade negativa. Então, o movimento aí vai ser regressivo. Tá certo? Por outro lado, se a velocidade for maior do que zero, você está se movimentando, você está se deslocando no sentido da trajetória. Portanto, o movimento aí vai ser um movimento progressivo, tá certo? Então, não esqueçam disso. Lembrando também que para você determinar o seu movimento, lembrando que o movimento ele é sempre relativo, você precisa usar como referência um referencial. Ou seja, o referencial é um ponto no espaço, um objeto pontual no espaço, que você usa como base para saber se você está se deslocando nesse espaço. Entendeu? Então você precisa usar um chamado referencial. Corpos em movimento uniforme percorrem espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se não acontecer isso, é porque o movimento não é uniforme. Tá certo? Então, essa aula de hoje é curtinha, é só para relembrar como é que nós tratamos o movimento uniforme. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido essas explicações iniciais do movimento, para a gente começar a trabalhar questões mais complexas envolvendo cálculos relacionados à determinação de velocidade, de espaço percorrido e de tempo gasto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais, assim que Deus permitir,